Oi, crianças, bom dia, como vocês estão? Vamos começar mais uma semana aí de conteúdos de geografia. Nós paramos na semana passada na página 10, então agora eu queria que vocês pegassem a apostila de vocês para a gente dar continuidade na página 11. Ele trouxe como título lá em cima outras modalidades de agricultura, outros tipos além daqueles que você já estudou, como a moderna, a itinerante e as outras que você já viu também. Vamos ver o que ele trouxe para mim aí, pra gente. Eu vou grifando, vou lendo, vocês vão grifando. Se você se perdeu, pausa o vídeo, continua comigo depois. Práticas agrícolas como as que vimos constituem a maior parte dos espaços rurais americanos e africanos, mas não são as únicas maneiras de classificar a agricultura desses continentes. Então, dentro do continente americano e africano, que é o foco de vocês, que eu já expliquei, existem outros tipos de agricultura, outras formas de se praticar a agricultura que ele vai trazer para a gente nessa página. Existem diversas outras formas de classificar os modelos agrícolas. São alguns exemplos. De acordo com a produtividade e área ocupada, se é de forma intensiva ou extensiva, conforme as técnicas utilizadas, voltadas para a alimentação saudável, convencional, agroecológica e agroflorestal e orgânica. No Brasil, o Censo Agropecuário, contagem da produção rural realizada a cada década pelo IBGE, classifica a agricultura de acordo com os objetivos, estrutura, tamanho de produtividade, se é familiar ou não, ou se tem um modelo mais patronal. Então, da mesma forma que as práticas agrícolas modernas podem potencializar a agricultura irrigada, essas modalidades de agricultura não são excludentes, ou seja, muitas vezes uma mesma propriedade pode ser classificada de diferentes modos. Então aqui ele vem trazendo para gente que não existe somente esses padrões de agricultura que você estudou agora. Ou ela é moderna, ou ela é irrigada, ou ela é itinerante. Deixa eu ver se eu me recordo quais foram as outras que ele trouxe. Moderna, irrigada, itinerante. É as três principais que eu citei para vocês. Não é tão fácil padronar assim, porque às vezes uma mesma propriedade ela pode se encaixar em mais de um perfil. Então ela pode ter uma técnica de irrigação, ao mesmo tempo ser moderna e também se enquadrar num padrão de produtividade, por exemplo, somente produtos orgânicos, por exemplo. Então, existem os mais variados tipos de propriedade. Esses proprietários se dedicam aos mais variados tipos de cultivo e acabam usando perfis diferentes, técnicas dentro da sua propriedade. Então, não existe um padrão a ser seguido. Cada um vai se adaptando de acordo com as condições financeiras, as condições do solo, as condições climáticas da região, que aí vai tendo essa chance de adaptação. É sobre isso que ele vem trazendo aqui nessa página. Mais para baixo um pouquinho. De maneira geral, a forma intensiva está mais presente no sistema de agricultura moderna, enquanto o extensivo predomina a agricultura tradicional, como na itinerante e no plantation. Vocês já devem ter estudado no Fundamental 1 a respeito de pecuária intensiva e extensiva. Se você não estudou, se você não se recorda, eu vou relembrar você e mostrar que essa ideia de intensiva e extensiva não se prega somente na pecuária, ela é usada na agricultura também. Eu vou te dar o exemplo da pecuária e da agricultura para você entender que esses dois modelos são praticados. Existem determinados tipos de propriedade que se dedicam à pecuária, à criação de gado, em que eles praticam um modelo chamado de intensivo. Intensivo é aquele modelo em que o gado fica confinado, ele não fica solto no pasto, ele fica fechado num ambiente restrito, ele se alimenta no momento certo, na maior parte das vezes de ração, ele não come capim. Ele é monitorado por veterinários 24 horas por dia
Então, ele tem todo um preparo ali de maquinários e tudo mais. A agricultura intensiva segue esse mesmo padrão, é o uso de tecnologias. Quando você vê numa propriedade em que se pratica a pecuária extensiva, o gado já fica solto no pasto, ele se alimenta na hora que ele quiser, ele come basicamente capim, ele não tem a alimentação dele tão controlada, tão monitorada como acontece no modelo intensivo. E na pecuária extensiva e na agricultura extensiva, qual é o tipo de característica mais marcante? É o tipo de característica em que o trabalho braçal se destaca. É a característica em que a família trabalha naquela propriedade, com poucos recursos tecnológicos. Deu para entender a diferença? Então memoriza aí ou se não anota. Tanto a pecuária quanto a agricultura intensiva se dedica ao uso de tecnologias e maquinários. Pecuária ou agricultura extensiva já é um tipo de modelo mais tradicional, realizado pelo trabalho humano e não pelo uso de máquinas, ok? Para finalizar, ao lado dos Estados Unidos e da União Europeia, o Brasil está entre os 3 maiores exportadores agrícolas mundiais. Aqui ele vem falando o que mais se destaca. Grifa, hein? A soja, o milho, o algodão, o açúcar, o café e sucos cítricos, né? No caso, a laranja, que é o grande destaque. Daqui a pouquinho vocês vão fazer o exercício da página 11, mas eu vou dar mais uma explicação aqui da matéria na página 12. Agora ele vem falando pra gente sobre a pecuária, que eu já adiantei para você. Pecuária intensiva é aquela em que o gado, o animal, é monitorado, ele é confinado, ele se alimenta nos horários programados. E a pecuária extensiva é quando ele é solto no pasto sem muito monitoramento. Aqui você vê a imagem dos 2 tipos de pecuária, ó. Pecuária em que o gado está preso, confinado, e aqui solto no pasto, se alimentando de capim e no horário que ele bem entender. Vamos lá. O espaço rural se constitui de outras atividades além da agricultura. Muitas vezes, no mesmo estabelecimento agrário, são realizadas algumas ou várias atividades complementares, como o ecoturismo, o turismo rural, o extrativismo e principalmente a criação de gado, que no caso é a pecuária. Então, tem 2 formas, como eu já expliquei para vocês, e agora vocês vão grifar comigo. Pecuária intensiva. O gado passa a maior parte do tempo em confinamento, por isso ocupa áreas mais restritas. A alimentação é supervisionada muitas vezes com o uso de pasto especialmente plantado, além de técnicas e equipamentos que visem a maior produtividade no fornecimento de leite, carne, lã e couro. Pecuária extensiva, pode grifar isso tudo, hein? O gado passa a maior parte do tempo solto no pasto, onde se alimenta de forma espontânea e sem supervisão constante. Tende a ocupar áreas maiores, apresenta produtividade menor e no Brasil é realizada muitas vezes em grandes propriedades pouco produtivas, onde há subutilização do solo. Entre as criações mais adotadas na América e na África estão os bovinos, ovinos, caprinos, suínos e aves. Então aí estão quais são os animais mais cultivados na pecuária. É importante você destacar isso aí, tá bom? Agora ele vem trazendo pra gente também a respeito do extrativismo, que também é uma prática muito comum dentro do espaço rural. O extrativismo vegetal, animal e mineral também compõe a paisagem rural. A mineração também é uma importante atividade rural nesses continentes, mas já foi tratada em capítulos anteriores. Então aqui ele vem falando pra gente quais são os tipos de extrativismo que mais se destacam. Madeira para papel e celulose, Brasil, Estados Unidos e principalmente Canadá. As seringueiras para extrair o látex, países amazônicos, Colômbia, Equador, Brasil, Bolívia. Grifa só uns 2 ou 3 de cada que já é suficiente. Castanha do Pará, açaí, guaraná, babaçu, coco, palma ou dendê, florestas da África e da América, ele nem citou o país. Pesca, principalmente na costa do Pacífico, nas águas do Peru, do Chile, do Equador, Estados Unidos
e no Atlântico e Mediterrâneo, onde se destacam a pesca de Marrocos, que é um país da África. Para fechar a página, a silvicultura, prática de reflorestamento comercial, difere de extrativismo vegetal, por se tratar do manejo e da extração de frutos, caules, sementes e das próprias árvores de florestas plantadas e não nativas. Então, tem que saber diferenciar essa prática. Quando a gente se refere de extrativismo vegetal, o indivíduo vai no interior das florestas, no interior da mata nativa, aquela mata que foi criada por Deus, que existe lá, e extrai recursos. Mas existe também uma outra forma de extrair recursos que não é da floresta nativa, mas sim de árvores que foram plantadas pelo próprio ser humano. Se a árvore foi plantada pelo próprio ser humano, nesse caso já não é mais considerado extrativismo, é silvicultura. Ele planta e extrai. Tipo a Faber-Castell, ela mesmo planta as árvores que a madeira será utilizada para produzir o lápis de cor. Então isso é silvicultura e não extrativismo, porque ela não está extraindo a madeira original da natureza. É uma madeira que ela mesma plantou. Deu para pegar a diferença? Página 13 para a gente finalizar. Por fim, convém citar as crescentes atividades de turismo rural e do ecoturismo no Brasil e em outras partes do mundo. A cada ano que passa, cresce muito esse tipo de atividade. Muitas pessoas estão se refugiando das cidades grandes em feriados prolongados, finais de semana, para conhecer, fazer trilhas, visitar aí interior de matas, de florestas, fazendo essa atividade aí mais relacionada ao espaço rural, e isso acaba gerando renda também para os proprietários, para aquele município, porque acaba fomentando o comércio e acaba recebendo muitas pessoas. Aí você vê imagens de pessoas fazendo trilha no meio da mata, também acaba sendo um atrativo, principalmente para quem mora em cidade grande. É uma chance que eles têm de sair um pouco daquela rotina corrida da cidade. Bom, já tinha falado que você vai fazer a página 11 e agora você vai fazer também a página 13, tá? E a gente volta na próxima videoaula com outros assuntos. Beijo, até mais!